A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem ela está no livro de Ezequiel. O capítulo é 8, versículo é 8. E a santa palavra diz: Então me disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede, e eis uma porta. Esse versículo, ele está inserido na visão de Ezequiel, que ele teve no 6º ano de cativeiro. Deus transporta o profeta em visão da sua casa na Babilônia para Jerusalém. A ordem para cavar a parede visa expor as abominações que os anciões de Israel estavam praticando em segredo, nas câmaras escuras do templo. Israel vivia o período de exílio na Babilônia. Politicamente, Jerusalém ainda estava de pé, mas sob domínio babilônico. Os falsos profetas pregavam a paz e o retorno iminente, enquanto Ezequiel anunciava o juízo. Irmão, você quer escutar um profeta de verdade? Vai sempre começar ouvindo, sempre, pelo juízo de Deus. Naqueles dias, o povo mantinha uma falsa sensação de segurança, acreditando que o templo era um amuleto protetor, mesmo quando dentro dele se adorava outros deuses e se viravam as costas para Deus. Lá em Isaías 29:15, vai dizer: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras nas trevas. A parede cavada representava a exposição divina. Isaías denuncia a mesma hipocrisia, pensar que Deus não vê o que é feito nas salas fechadas. Isso serve de alerta contra a vida dupla que alguns vivem hoje, sem temor nenhum temor. Já Jeremias 17, de 9 a 10, vai dizer, que enganoso é o coração, e eu, o Senhor, esquadrinho o coração e as suas entranhas. Assim como Deus mandou cavar a parede física de Jerusalém, Ele cava a parede do seu e do meu coração. A tecnologia com filtros, ela pode até enganar as aparências, mas Deus vê a intenção. Já Daniel 2:22 vai dizer: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. Daniel, contemporâneo no exílio, reforça que Deus é a fonte da revelação do oculto. Você precisa ter medo de escândalos escondidos, porque, irmão, Deus é a luz. Já João 3, do 19 a 21, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. A câmara escura de Ezequiel é o coração humano que rejeita Cristo. Jesus é a parede que se abre. Quem pratica a verdade vem para a luz. Essa mensagem, irmão, ela foi escrita para os exilados judeus na Babilônia. Mas hoje ela serve para a igreja, alertando que a presença externa, ser batizado, membro, não salva, irmão, não salva, se a sua vida íntima estiver cheia de ídolos. O Espírito estava removendo a capa de religiosidade. Essa passagem, ela vai revelar que a adoração pode se tornar abominação quando misturada com idolatria. Olha aqui, Ezequiel 8:12 vai dizer: Então me disse, viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Era um avivamento às avessas. O povo estava fervoroso para servir o mal, porque no mundo antigo acreditava-se que os deuses habitavam fisicamente as imagens. E as câmaras de imagens
eram comuns nas religiões lá do Egito e da Mesopotâmia. Ao cavar a parede, Deus mostra que o templo de Jerusalém havia se tornado idêntico a um templo pagão. A cultura da época havia invadido a casa de Deus. E hoje, qual a cultura que tem invadido a sua casa, o seu coração? Porque Deus é transcendente, mas também Ele é um imã de santidade. Ele não habita onde o pecado é acolhido. Deus está saindo do templo, mostrando que a tolerância ao pecado expulsa a sua presença. O homem pode ficar olhando uma parede cheia de rachadura e vai falar que o meu coração é como esta parede. Há coisas escondidas nas rachaduras. Só a graça de Deus pode cavar e tirá-los. Irmão, não há graça de Deus quando a pregação do perdão não vem com arrependimento. O profeta Ezequiel cava a parede para mostrar que não há perdão para o pecado, que ainda está escondido nos armários dos nossos corações. Imagina uma família que mora numa linda casa, mas ela começa a feder. Todos passam perfume, mas o cheiro persiste. Então, que decide cavar a parede, descobre que é um cano estourado por meses, que foi criando mofo através do drywall ou da parede. Assim é o pecado. Você pode arrumar a sala de visita, que é a sua vida pública, mas se Deus te mandar cavar a parede da sua mente, do seu quarto ou das suas finanças, encontrará podridão? A solução não é mais perfume, mas expor o seu encanamento quebrado a Jesus, o único que pode curar, salvar, batizar, restituir e restaurar. Já Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Cristo faz a mesma cavucada na parede da religião institucionalizada. Ele não veio apenas para limpar a fachada, mas para lidar com o que está morto lá dentro. Já Romanos 2, o 28 e 29, diz que porque não é judeu o que é o exteriormente, mas é judeu o que é interiormente, e circuncisão é a do coração no espírito. Deus não se importa se a parede, o seu corpo, está intacta. Ele quer cavar e ver o seu coração. E o nosso coração é um criador de ídolos e desejos de carne. Existia uma sala com imagens. Deus detestava a hipocrisia religiosa e a vida dupla. A única solução para a parede quebrada e cheia de ídolos é a obra de Cristo, que quebrou a parede da separação e nos dá um novo coração. Deus não se impressiona com a nossa fachada religiosa. Ele exige escavação espiritual para expor e curar a idolatria que escondemos nas câmaras do nosso coração. Hoje, a parede pode ser um celular. O coração pode ser os pensamentos impuros. A igreja, fofocas e panelinhas. Ou o lar, violência doméstica mascarada por versículos. Hoje, eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo faça uma biópsia espiritual, porque Deus é onisciente. Ele vê o escondido. Ele é santo, não tolera o pecado em sua casa. É justo juiz. Ele revela antes de punir, dando a chance do arrependimento. Destrói o medo da opinião humana. Se Deus já viu o pior de mim e ainda me chama ao arrependimento, é porque eu sou livre. Eu sou livre para fazer um exame diário de consciência. Cavar a parede antes de dormir.
eliminar o que chamamos de pecadinhos secretos. Esses é que são os perigosos. Vem de sapatinho de algodão, servindo às suas necessidades de carne. Irmão, irmã, cuidado com o ídolo que se venera no silêncio do quarto. A visão de Ezequiel nos convida a sair da superficialidade. Enquanto não cavarmos e acharemos que está tudo bem, aí não dá. E se Deus cavasse uma porta na parede do seu coração agora, qual a imagem que ele iria encontrar? Há alguma área da sua vida, financeira, sexual ou profissional, que a parede está escondendo? O que você trata como zona privada, onde não dá permissão a Deus de entrar? Está confiando em rituais religiosos? E todo dia a igreja dizimar para esconder os pecados interiores? O legado que deixamos não é o que está escrito nas lápides, mas é o que está escrito nos corações. E Deus lê, irmão. Deus lê as letras miúdas. Deus nos vê no escuro tão claramente quando nos vê no sol do meio-dia. A glória de Deus é mais ofendida, não pelos xingamentos de rua, mas pelos ídolos silenciosos no santuário da alma. O coração humano, irmão, é uma fábrica perpétua de ídolos. A ordem para cavar a parede é uma ordem para demolir essa fábrica. O Salmo 139, 23, 24 vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. É o eco perfeito da ordem divina para cavar. Já Provérbios 28, 13, vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmão, irmã, Deus não levou Ezequiel para ver o pecado da rua. Deus levou Ezequiel para dentro do templo. E isso já mexe com tudo, porque muita gente acha que o problema está sempre do lado de fora, quando na verdade há coisas apodrecendo dentro do lugar que ainda carrega a aparência da santidade. O Senhor disse: cava a parede, porque tem coisa que não aparece no culto, não aparece na sua roupa, não aparece no discurso, não aparece na posição ou cargo. Tem coisa que fica escondida atrás da parede. Eles estavam em ambiente de adoração por fora, mas por dentro já tinham aberto espaço para aquilo que afrontavam a Deus. E aqui que muita gente se engana. Nem tudo que está dentro do templo está aprovado por Deus. Nem tudo que continua de pé continua santo. Nem tudo que tem o nome de fé ainda tem presença. Tem gente que já aprendeu a sustentar a aparência, mas não sustenta mais a verdade. Levanta mãos em público, mas esconde imagens no secreto. Fala de Deus para os outros, mas mantém aquilo que Deus mandou arrancar. E o pior é que no texto que eu li, eles diziam que o Senhor não via, só que Deus vê. Deus vê o que foi trancado, Deus vê o que foi abafado e o que foi maquiado, e o que tentaram chamar de normal. O homem se acostuma com a parede, mas Deus manda cavar. O homem protege a aparência, mas Deus expõe o que está por trás. O homem tenta manter o tempo bonito por fora, mas Deus não faz aliança com sujeira escondida por dentro. Há momentos em que o Senhor não só vai falar conosco, Ele vai mandar cavar, porque antes de restaurar, Ele revela, antes de limpar, Ele mostra, antes de curar, Ele toca onde ninguém queria ser tocado, como um dia eu fui tocado por Ele. Quer viver o que é real com Deus?
Você precisa entender o que está oculto hoje pode se tornar uma ruína de amanhã. Se não for entregue em orações, confessando o seu pecado, porque o Senhor não estará interessado em paredes intactas, com quartos contaminados por trás delas. Jesus procura a verdade no íntimo. A parede de Ezequiel é o encobrimento físico. Deus ordena a confissão através da escavação. Toda a parede de separação já foi cavada por Cristo na cruz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que Ezequiel viu com horror, Jesus já veio resolver. Ele não veio apenas para ver a podridão, mas para, através do seu sangue, limpar as câmaras secretas de todo adorador, transformando aquela sala de ídolos em templo de Espírito Santo. Deus ordena cavar, não para construir, mas para revelar a podridão oculta. O que parecia obstáculo, a parede, tornou-se uma entrada para a verdade, porque o pecado escondido será sempre exposto por Deus. Vamos orar juntos? Pai amado e Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido, grandioso e misericordioso, primeiramente eu quero te agradecer o meu acordar, o meu levantar, Senhor, o meu apreciar o dia lindo que fez hoje, Senhor, em poder se alimentar, enquanto muitos não têm alimento, enquanto muitos não têm uma casa. Pai, mas também quero te pedir perdão pelos meus pecados, pois eu sou fraco e pecador, eu peco em palavras, eu peco em olhares, eu peco em gestos, Pai. Me perdoa, Pai, porque, Pai, o Senhor é o Deus da glória e o justo juiz, que nessa passagem nos ordenaste a cavar a parede da religiosidade superficial. Sonda-me agora, Pai. Pai, entra na câmara escura do meu coração, mostra-me as abominações que tenho escondido dos olhos dos homens, mas que estão expostas diante de Ti. Perdoa, Pai, a idolatria silenciosa do meu coração, assim como Ezequiel cavou e viu a verdade. Quebra, Pai, quebra as paredes do meu orgulho. Não quero ser um sepulcro caiado, cheio de ossos, nem viver a vida dupla que Paulo condena. Eu quero ser a carta de Cristo, lida por todos os homens, com o coração limpo e sem paredes de hipocrisia. Pelo sangue de Jesus, que rasgou o véu do templo, eu entrego a chave da minha câmara secreta a Ti, Pai. Renova-me, Pai. Dá-me um coração novo e um espírito reto, que eu possa ter a unção de Cristo todas as vezes que falar da sua bondade e fidelidade. Me faz sempre andar na luz, como na luz Ele está. Eu quero agradecer, Pai, por mais uma vez poder falar da sua palavra, Pai, que é libertadora, Pai. Eu agradeço tudo isso em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espírito Santo, sopra sobre mim e que a quem ouviu essa mensagem. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.